seja bem-vindo ao Chá com Conto. E hoje a gente vai ler um conto deste livro novamente. Mas antes disso, eu quero conversar um pouquinho com a Letícia. Eu achei muito interessante que eu cheguei a falar com a Lê pra gente... Eu não cheguei a falar pra gente regravar, ela deu a ideia, né? Eu falei, mas não ficou muito curto o primeiro comentário. E aí ela falou, a gente pode regravar. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, não quero regravar. E eu acho que em outro momento talvez eu regravaria, né? Sim. E só que eu fiquei pensando o que aquele conto nos convida a olhar, né? Que é o início de um ciclo, né? O refazer desse feminino que nos orienta e muito mais outras coisas. E o quanto que isso tem a ver com esse processo que a gente tá fazendo. Sim. E aí eu queria te perguntar, como que foi pra você esse convite? Eu não falei que eu ia fazer isso. Não. A surpresa. E como que tá sendo? Mas não tem nem reação. Você quer falar, Luna, como tá sendo pra você, mãe? Eu acho bacana, assim, desse pensamento de não precisamos refazer porque é isso. E aí nos próximos a gente... nos próximos a gente faz diferente. Tipo assim, e é igual ao nosso ciclo. Sabe, assim, tipo, cada dia a gente melhora pela gente mesma. E aí vai mudando, e a gente vai ficando melhor, vamos dizer. Sabe assim? Tipo, um ciclo fecha e a gente aperfeiçoa um novo ciclo. E assim vai indo. Seria isso? Ou não? Não tem nada a ver com... Sim, você olhou pra perspectiva do conto, né? E sobre fazer ou não fazer de novo. E eu tava me referindo a... Você quer sair? A fazer esse projeto. Entendeu? E... Mas eu acho que é isso mesmo, com relação ao conto, eu acho que é seguir o que o corpo tá orientando, sabe? Eu não tô a fim de fazer... Eu digo assim, na vida, no agora que a gente tá fazendo, e pra vida, entendeu? Tipo, eu levo pra vida isso. Essa novidade, essa nova forma, esse novo ciclo. E eu englobo tudo. Como você tá sentindo esse novo momento? Eu tô descobrindo, assim, posso dizer. Tô curtindo. Vamos lá. E bora. Sabe assim, sem pensar muito? Tipo, a hora que ficar pesado, não. Vamos olhar pra isso. Mas enquanto não está, estamos indo. Pra mim tá sendo um pouco disso também. E um convite pra mim mesma, né, assim, porque nem sei quem que vai assistir, o que vai rolar, né? Mas é um convite pra, de fato, entrar em contato com esse livro, expor esse livro. E que faz muito tempo que eu quero fazer isso, muito tempo que eu sinto essa vontade. E eu acho que eu colocava tantas estruturas e formas de como teria que acontecer e fazer coisas mirabolantes, assim, projetos mirabolantes. E tá tão assim, vamos dessa forma, que é a leitura, é um comentário, não precisa ser, não é uma análise, não é desse lugar de julgamento num sentido analítico, né? Mas é só simplesmente como atravessa, e eu acho que é muito a proposta do Axis, né? É o que me trouxe muito pra minha vida. E como é muito leve isso, né? Então, acho que pra mim tá sendo uma possibilidade de vivenciar isso, sabe? Esse contato com esse livro, desse lugar novo também. Sim, principalmente, eu acho. E assim, sem ficar me justificando ou sofrendo pelo tempo que deve ser, porque supostamente, sabe? Então tá sendo... Bem sem forma e estrutura mesmo, né? Tipo assim, vamos fazer o jeito que tiver leve. Sim, apesar. E é isso. Então a gente vai pro conto em si. Esse é um conto bem interessante. Então eu convido você a fechar seus olhos, entrar em contato com o seu corpo, respirar fundo, deixar que esse conto te conte algo, permitir que você realmente se conecte com esse conto e esses personagens tragam alguma ou simplesmente deixe eles conversarem com você. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo
que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu. E passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu lá de verdade. Nada aconteceu de verdade. Só sonhei. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que aquilo tudo tinha significado. E que significava. E dessa forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. E aí? Nossa. O que esse conto te conta? Muita coisa, né? Não sei o que é muita coisa. Eu vejo como cada um reage de uma maneira com a mesma história, né? Como que a pessoa lida com cada problema, ou não, ou surpresa. Cada um fez de um jeito. E por quê? Me atravessa muito sobre o funcionamento também das pessoas, sobre a forma como elas interpretam as coisas, não é só sobre o funcionamento, né? Mas o que me toca mesmo porque antes o que me tocava era um pouco, gente, será que às vezes eu me sinto um pouco fora da casa, assim, sabe? Fora da realidade. E eu acho que eu já me vi em vários deles. Sim. Eu já me vi pregando, assim, algumas coisas que eu achava que, nossa, como que fulano não consegue ter essa percepção sobre tal coisa, né? Sim. E aí, assim, né, querendo mostrar a minha verdade, né? Como se o meu ponto de vista fosse o certo e fosse só aquele. Sim. Já me vi também num lugar mais, nossa, me julgando por perceber que a minha realidade era muito diferente das pessoas ao meu redor e que a forma que eu pensava e que pra mim, no meu contexto, era muito mais fácil, seria uma realidade muito insana perto do contexto social, né, assim. Então, a partir dos meus estudos, né, sobre as leis universais, enfim, sobre várias coisas, então eu ficava muito em conflito, assim, né, no sentido do quanto que eu iria parecer louca, né, diante do outro. E eu comecei, que seja, sabe? O outro pode pensar o que ele quiser, né? Dane-se, né? O que pensa. Porque é o ponto de vista dele, né? Assim, perante o ponto de vista dele, eu vou ser louca perante o meu ponto de vista. Eu não acho que ele vai ser louco porque o que eu penso de loucura não é isso, né? Mas, assim, não faz sentido, né? Que eu acho que seria o que ele entenderia como loucura ali, né? Mas o que me toca verdadeiramente é que hoje eu me percebo mais enquanto o rabino que faz a arte. E aí eu acho que na hora que eu tava lendo, que eu me toquei, assim, sabe? E por isso que eu acho que eu até dei uma risadinha ali naquele momento, porque que gostoso isso, né? Porque eu sempre me percebi muito artística e nunca dei muito lugar pra isso. Ou eu dava lugares muito... Quando eu falo dar lugar, é realmente validar isso, né? Eu mesma validar. Que eu nunca procurei a validação dos outros nesse lugar, porque eu me validava tanto que eu nem me possibilitava fazer de uma forma pra expor. Mas no sentido de realmente construir espaços para que eu possa simplesmente transbordar, que nem ele transbordou, né, esse contato. E até mesmo no contato simples com o outro, né, como ele fez, não só pela arte. Viveu uma arte.
Então foi dessa forma que me tocou. Eu ainda tô no meio, assim. Não, eu, de imediato, e muitas vezes eu acho que eu sou muito reativa. Eu ainda estou passando por esse processo, assim, de tentar entender. Sabe? Mas eu acho que também, assim, por exemplo, quando eu falo, né, que uma hora eu já fui isso, outra hora eu já fui aquilo, eu acho que são fases. E em alguns lugares, alguns papéis, eu ainda me percebo com mais dificuldade de me perceber agindo no momento. Né? Então, daí eu preciso ir pra minha terapia pra eu fazer, né, ter essa... parar realmente, ou então até depois que acontece a situação, né, eu consigo, poxa, a forma com que eu agi foi de uma forma mais reativa. Eu poderia ter sido utilizado mais o interessante ponto de vista do outro e neutralizado ali, né, e não ter pego aquilo pra mim. Mas hoje eu acho que eu já trago essa ferramenta como pra eu me lembrar, assim, sabe? E aí eu faço um processo, assim, de... Começo a utilizar a ferramenta, pra mim, né, interessante ponto de vista, de uma forma meio mecânica, e vou me convidando a lembrar o que realmente é. O que isso quer dizer nessa frase? Que, olha, isso é só um ponto de vista do outro, isso não é o mundo, e o seu também não é o mundo, e tá tudo certo, né? E eu acho que eu me fazer esse convite me auxiliou muito a ser mais solidária comigo, ser mais solidária com o outro, conseguir ouvir o outro. Entender, né, que existem vários pontos de vista. Porque assim, eu sou psicóloga, né? Uma coisa é eu entender o outro, estar completamente à disposição pra ouvir no meu contexto clínico, né? No meu trabalho, nesse papel. Outra coisa no papel pessoal, né? Sim. E tem lugares no papel social e no papel pessoal que já são mais desafiadores, né? Mas você tava falando, eu te atravessei. Tá falando o quê? Você tava falando e eu te atravessei. Não, é isso mesmo, assim. Falo que eu ainda estou no reativo, porque eu ainda estou me encontrando, assim, interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista, e ponto. Sabe assim? Mas eu queria justificar o porquê eu achava que eu tava certa, e o meu ponto de vista era o certo. Então eu acho que eu tô nesse lugar, assim. E às vezes vem, né? Eu sou um pouco reativa e depois eu paro e falo, peraí, é só o meu ponto de vista, e tá tudo certo. Então eu acho que eu tô passando por esse processo. Que é mais leve, né? Porque cada um tem o seu e tá tudo certo. O que é reativo pra você? A pessoa vir com alguma coisa e ao invés de eu parar e pensar, eu já solto alguma coisa pra ela. Eu já respondo, já ataco, né? Aí eu entender que, tipo assim, é o que ela está vendo. E não necessariamente é o que é. O que ela acha que é. Pra mim, isso é ser reativa. Entendi. E me atravessou aqui, né? Que a gente fala antes da questão do receber, né? O quanto que você tá disposta a receber daquilo, né? No também. sentido de estar presente ali, né? Ao invés das barreiras. E aí o que me atravessa quando eu falo sobre isso é se essa pessoa for justamente o Sagrada Roda de Ezequiel. E se essa pessoa for de fato, assim, sabe? No nosso contexto, né? Sim. Porque a gente olha, lê o conto com uma referência de sagrado, já colocando no lugar de bom, né? Por conta das palavras e tudo mais. Mas e se a Sagrada Roda de Ezequiel estiver justamente nos lugares em que nós evitamos, né? Nós temos as nossas barreiras. Sim. Se a gente baixar, se a gente ouvir, né? O que outra pessoa vem falar. Por isso que eu falo, eu sou muito assim, eu era muito assim. Né? A pessoa vem falar, mas eu presto atenção, peraí. Que presente tem aqui, né? Ao invés de já ir lá, responder. Não, agora eu observo. Eu pego pra mim o que realmente a pessoa tem razão, o que eu posso mudar. Sim. Seria você também pegar essas ferramentas do interessante ponto de vista, quando você perceber uma situação em que te causa um desconforto, em que te causa um convite a algo que não faz sentido pra você, e olhar pra isso como um grande presente, um lugar sagrado de você receber presentes pro seu desenvolvimento, pra você crescer, porque de alguma forma você tá atualizando aquilo no seu universo e que tá mostrando ali como um grande espelho pra você aquilo que inconscientemente você tá criando. E se isso faz sentido pra você, se não faz, coloca aqui nos comentários. E lembrando que isso tudo que a gente falou aqui são só os nossos interessantes pontos de vista.
Até o próximo vídeo.